O inferno, meus irmãos, não está cheio apenas de homens perversos, criminosos declarados ou ímpios confessos. Ele também está cheio de bons intencionados. Homens e mulheres que disseram 1000 vezes: eu quis fazer o bem, mas nunca nasceram de novo. Pessoas que nutriram belas ideias de moralidade, mas nunca se renderam ao senhorio de Cristo. Essa verdade soa dura, mas é uma realidade solene que ecoa tanto nas páginas da Escritura quanto nas pregações inflamadas de George Whitefield. Whitefield advertia: milhares se enganam com um cristianismo de intenções, mas não de transformação. Ele conhecia de perto a tentação de confiar em promessas vagas ou em votos piedosos que nunca alcançam o coração. E perguntava com voz cortante: de que valem intenções santas se a alma permanece morta em delitos e pecados? As Escrituras confirmam esse alerta. Em Provérbios está escrito: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Quantos trilham estradas pavimentadas por boas intenções, sem perceber que estão descendo suavemente em direção à perdição eterna? Quantos se contentam em aplaudir sermões, repetir palavras piedosas, sustentar rituais, mas nunca se arrependem genuinamente, nem experimentam o novo nascimento? A tragédia é que a boa intenção se tornou um ídolo moderno. Vivemos numa geração que valoriza sentimentos mais do que frutos. As pessoas dizem: meu coração é bom, minhas intenções são puras. Mas Jesus declarou com clareza: pelos seus frutos os conhecereis. Não é pela intenção oculta, mas pela vida transformada que se revela o verdadeiro discípulo. Whitefield costumava estremecer as multidões ao proclamar: o céu não se abre para aqueles que desejaram seguir a Cristo, mas para aqueles que o seguiram de fato. E o contrário é igualmente real. O inferno não rejeita bons desejos, ele os acolhe, porque desejos sem conversão não salvam. Por isso, este tema é urgente. Não basta querer, é preciso nascer de novo. Não basta simpatizar com o Evangelho, é preciso crer e obedecer. O apóstolo Paulo clamava: agora é o tempo aceitável, agora é o dia da salvação. O amanhã é incerto, e as intenções, por mais nobres, não sustentam uma alma diante do juízo de Deus. Essa é a introdução ao nosso chamado. Hoje confrontamos a ilusão das boas intenções e apontamos para a única saída: a regeneração em Cristo. Vivemos em um tempo em que a religiosidade de superfície se tornou suficiente para milhões. Basta levantar a mão em uma reunião, repetir uma oração decorada ou declarar uma frase piedosa para que muitos considerem garantida a entrada no céu. A sociedade atual parece mais preocupada em afirmar boas intenções do que em demonstrar uma vida transformada. Essa é a tragédia espiritual de nossos dias. Confundimos desejo com realidade, simpatia com conversão e boa intenção com obediência. George Whitefield, ao percorrer vilas e cidades na Inglaterra do século XVIII, já denunciava essa perigosa ilusão. Ele via multidões que se diziam cristãs apenas por nascerem em uma nação chamada cristã, mas, em sua própria vida, testemunhou que nascer em um lar religioso ou possuir boas intenções não salvava. Whitefield repetia incansavelmente: vocês devem nascer de novo. Ele ecoava as palavras de Jesus a Nicodemos, lembrando que nenhuma boa intenção substitui a obra sobrenatural do Espírito Santo. No entanto, no cenário contemporâneo, essa confusão cresceu ainda mais. Igrejas transformaram o Evangelho em espetáculo, oferecendo conforto e aprovação, em vez de arrependimento e fé. Muitos pregadores substituíram a mensagem da cruz por frases de autoajuda. O resultado é uma multidão que crê ser cristã porque quer o bem, porque tem o coração no lugar certo, mas que jamais experimentou a morte para o pecado e a ressurreição com Cristo. O apóstolo Tiago declarou com clareza: sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Esse autoengano é o grande problema do nosso tempo. Pessoas frequentam cultos,
cantam louvores, fazem parte de ministérios e até contribuem financeiramente, mas vivem sem arrependimento, sem santidade, sem amor pela palavra. A desculpa favorita é sempre a mesma, mas minha intenção era boa. Whitefield não poupava palavras diante dessa desculpa. Ele clamava: "O inferno está repleto daqueles que desejaram ser melhores, mas nunca se curvaram diante de Cristo. Boas intenções são correntes de ouro que prendem a alma ao pecado." Essa frase era recebida com lágrimas por alguns e com fúria por outros, mas sempre com impacto. E sua atualidade é inegável. Para entendermos a gravidade do problema, basta observar a cultura em que vivemos. A moralidade subjetiva reina. O certo e o errado são medidos pela intenção do indivíduo e não pela verdade eterna de Deus. Se alguém diz, "eu quis ajudar", logo é absolvido, ainda que sua vida contradiga completamente o Evangelho. É como se a intenção fosse um cheque em branco para justificar a ausência de frutos espirituais. Jesus, porém, advertiu em Mateus, capítulo 7. "Nem todo aquele que me diz, 'Senhor, Senhor', entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus." Aqui, não há espaço para intenções não acompanhadas de obediência. Muitos dirão, "Senhor, em teu nome fizemos maravilhas." Mas ouvirão, "Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade." Essa é a realidade dura, mas necessária. Milhares, talvez milhões, vivem enganados porque confundem boa intenção com fé salvadora. E cada domingo, ao saírem das igrejas, retornam para suas vidas sem mudança, acreditando que suas intenções os protegerão no dia do juízo. Quando olhamos para a história, percebemos que esse não é um problema novo. Os fariseus, nos dias de Jesus, eram mestres em aparentar boas intenções. Jejuavam, oravam em público, davam esmolas. Mas Jesus os chamou de sepulcros caiados, belos por fora, mas cheios de morte por dentro. A intenção deles parecia nobre, mas a realidade espiritual era trágica. George Whitefield, influenciado por esse ensino de Cristo, pregava ao ar livre para expor o engano da religião morta. Ele descrevia multidões que acenavam com aprovação, mas que nunca se entregavam a Cristo. Ele dizia, "Vocês podem desejar a piedade, podem até chorar ouvindo sermões, mas se não nascerem de novo, vossas lágrimas se evaporarão no fogo do inferno." Essa mensagem confrontava não apenas pecadores declarados, mas especialmente religiosos, satisfeitos com intenções vazias. Whitefield estava convencido de que o maior obstáculo para a conversão genuína não era a imoralidade flagrante, mas a falsa segurança baseada em boas intenções. E aqui, precisamos comparar o século XVIII com o nosso. Naquele tempo, milhares confiavam em pertencer a uma igreja estatal. Hoje, multidões confiam em orações repetidas, em frases motivacionais ou em sentimentos vagos de bondade. A essência do problema, contudo, continua a mesma: a confiança em intenções humanas em vez da obra de Cristo. O apóstolo Paulo advertiu os Gálatas contra esse mesmo erro. Ele lhes disse que começar no espírito e terminar na carne era uma ilusão fatal. Muitos hoje começaram com entusiasmo religioso, mas se apoiaram em suas próprias intenções em vez de perseverar na graça. O resultado é uma fé diluída, sem arrependimento, sem poder, sem transformação. É por isso que a mensagem de Whitefield ainda ecoa com tanta urgência. Ele pregava que a fé genuína sempre gera frutos. O crente verdadeiro não se contenta em desejar o bem. Ele é regenerado e capacitado pelo Espírito a viver em obediência. O contraste entre intenção e transformação era o coração de suas pregações. Hoje, precisamos resgatar essa clareza. Não podemos mais aceitar um cristianismo onde a intenção basta. Não podemos continuar aplaudindo sermões que apenas massageiam o ego. Precisamos da pregação que Whitefield proclamava, direta, confrontadora, encharcada de Bíblia. Porque o problema não está nas más intenções, está na confiança enganosa em boas intenções sem conversão.
Essa é a raiz da crise espiritual que atravessa gerações. Esse é o perigo que ameaça não apenas indivíduos, mas igrejas inteiras. É o contexto atual que exige que levantemos novamente a voz, com coragem, para declarar: boas intenções não salvam. Somente Cristo salva. A base de toda esta mensagem encontra-se nas palavras de Jesus em João capítulo 3. Ali, um homem chamado Nicodemos, fariseu, mestre em Israel, veio de noite procurar o Senhor. Nicodemos era um homem de boas intenções. Ele reconheceu em Jesus um mestre vindo de Deus. Suas palavras foram respeitosas, suas intenções nobres. Contudo, Jesus não elogiou sua boa vontade. Ele foi direto. Em verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Essa declaração demoliu toda a confiança que Nicodemos possuía em suas intenções religiosas. Ele conhecia a lei, fazia orações, ensinava o povo. Mas Jesus mostrou que tudo isso, sem o novo nascimento, era insuficiente. Aqui encontramos a essência do Evangelho. Não são as intenções, mas a regeneração que abre as portas do reino. George Whitefield tomou esse texto como fundamento de sua vida e ministério. Em dezenas de sermões, repetia com insistência: vocês devem nascer de novo. Ele pregava que essa era a pedra de toque do cristianismo. Ele dizia: se vocês não nascerem do alto, todos os vossos atos, todas as vossas intenções, não passam de obras mortas. Whitefield estava convencido de que, sem a obra regeneradora do Espírito, nenhuma intenção humana poderia produzir verdadeira salvação. O diálogo de Jesus com Nicodemos expõe a futilidade da confiança em intenções. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer, sendo velho? Essa pergunta revela a limitação da mente humana. Para o homem, nascer de novo é impossível. E é justamente essa impossibilidade que destrói a arrogância das boas intenções. Não importa o quanto o homem deseje, ele não pode gerar a si mesmo uma nova vida espiritual. O apóstolo Paulo reforça esse ponto em Efésios capítulo 2. Estando vós mortos em delitos e pecados. Mortos não têm intenções eficazes. Mortos não podem se reerguer com desejo. É somente a graça de Deus que vivifica, que tira a alma da morte e a conduz à vida. Whitefield lembrava suas multidões de que, sem o Espírito, o coração humano permanece de pedra, incapaz de responder ao chamado de Deus. É aqui que percebemos a falácia das boas intenções. Elas partem de um coração morto, e ainda que pareçam sinceras, não têm poder de gerar vida. Whitefield clamava: vocês podem desejar o céu com todas as forças, mas se não nascerem de novo, jamais verão sua glória. Essa afirmação escandalizava muitos ouvintes, mas também despertava multidões para a necessidade urgente da regeneração. As Escrituras repetidamente confrontam a ideia de que intenções bastam. O profeta Jeremias declarou: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? O coração humano pode nutrir boas intenções e, ao mesmo tempo, permanecer escravo do pecado. O profeta Isaías acrescenta: todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Isso significa que até mesmo nossas melhores intenções, se não forem fruto de um coração regenerado, são manchadas pelo pecado. Whitefield ecoava essas verdades com veemência. Ele dizia: o que é um homem com boas intenções, mas sem Cristo? É um náufrago que deseja terra firme, mas continua se afogando. É um doente que deseja saúde, mas recusa o remédio. É um prisioneiro que deseja liberdade, mas não aceita que alguém quebre suas correntes. O apóstolo João, em sua primeira carta, deixa claro: aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Isso vai além da intenção. Exige prática, transformação, vida nova. É impossível conciliar a vida velha com a nova criação.
As intenções podem até inspirar palavras bonitas, mas apenas o novo nascimento gera obras dignas de arrependimento. Historicamente, a pregação de Whitefield mostrou a força desse fundamento bíblico. Ele pregava ao ar livre porque as igrejas o rejeitavam. Multidões de mineiros, trabalhadores e camponeses vinham ouvi-lo. Muitos choravam, sentindo suas intenções religiosas desmoronarem diante da palavra. Whitefield não lhes oferecia consolo barato. Ele os confrontava. Vocês não são cristãos porque desejam ser. Vocês são cristãos somente se o Espírito os fizer nascer de novo. Esse tipo de pregação produzia conversões genuínas. Homens endurecidos pelo pecado eram quebrantados. Mulheres que confiavam em tradições familiares eram despertadas para a necessidade de uma fé pessoal. Crianças que apenas imitavam a piedade dos pais eram levadas a buscar uma experiência real com Cristo. Tudo porque Whitefield fundamentava suas palavras na exigência inegociável de Jesus: nascer de novo. Aqui também vemos a ligação inseparável entre intenção e fruto. Jesus declarou: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. O fruto é a evidência da vida. A intenção, sozinha, não é. Whitefield comparava intenções a flores artificiais, belas à vista, mas sem vida, sem perfume, sem fruto. Outro aspecto importante do ensino bíblico é que o novo nascimento não é gradual nem opcional. Ele é radical, definitivo, indispensável. Assim como ninguém pode ser meio nascido, também ninguém pode ser meio regenerado. Whitefield pregava: o novo nascimento é a linha divisória entre céu e inferno. Sem ele, todas as vossas intenções são como folhas ao vento. Essa firmeza encontra eco em toda a Escritura. Pedro escreveu: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Essa esperança não vem de intenções, mas da ação soberana de Deus. E Tiago afirmou: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Aqui, a regeneração é um ato divino, não humano. Portanto, o fundamento bíblico é inescapável. Intenções não salvam. Apenas o novo nascimento em Cristo salva. Essa era a mensagem que Whitefield bradava como um arauto enviado do céu. Ele não pregava para agradar, mas para confrontar. Ele não buscava reforçar a autoestima de seus ouvintes, mas arrancar deles a falsa segurança das boas intenções. E assim chegamos ao cerne da questão. Se o próprio Jesus declarou a Nicodemos que intenções e conhecimento religioso não bastam, quem somos nós para acreditar no contrário? Se Whitefield dedicou sua vida a proclamar essa verdade, como ousamos trocá-la por mensagens diluídas de conforto humano? É hora de voltarmos ao fundamento. É hora de abandonar a confiança em intenções frágeis e nos lançarmos totalmente à graça transformadora de Cristo. Somente Ele pode nos regenerar. Somente Ele pode nos conduzir da morte para a vida. Somente Ele pode nos salvar. Até aqui, vimos que boas intenções não bastam, que o fundamento bíblico é claro e que Whitefield pregava com insistência sobre a necessidade de nascer de novo. Agora, entramos no coração da mensagem. Quais são as marcas de quem realmente experimentou a regeneração? Como distinguir entre o cristão verdadeiro e aquele que apenas vive de intenções piedosas? Primeiro, é preciso compreender que o novo nascimento não é apenas uma mudança de comportamento exterior, é uma transformação profunda da natureza. Whitefield dizia: o cristão regenerado é uma nova criatura, não apenas um homem velho vestido de roupas novas. Essa distinção é essencial. Muitos confundem reforma moral com regeneração. Podem abandonar certos vícios, frequentar a igreja, até falar de Jesus, mas permanecem sem vida espiritual, porque ainda não houve obra do Espírito em seus corações. A primeira marca da regeneração é o arrependimento verdadeiro. Não se trata apenas de sentir remorso ou ter boas intenções de melhorar, mas de odiar o pecado e voltar-se para Deus.
O arrependimento bíblico não é estético, é radical. João Batista declarou: produzi frutos dignos de arrependimento. Whitefield ecoava esse chamado. Ele confrontava seus ouvintes com esta pergunta: vocês apenas se entristecem pelo pecado ou verdadeiramente se voltam contra ele? A segunda marca é a fé viva em Cristo. Não é apenas acreditar intelectualmente em doutrinas, mas confiar inteiramente em Jesus como Salvador e Senhor. Whitefield pregava: a fé verdadeira lança a alma nos braços de Cristo. Ela não diz apenas, eu quero crer, mas eu descanso nele. Essa fé não depende de intenções ou desejos humanos, mas da obra do Espírito que convence e conduz a Cristo. Uma terceira marca é a transformação visível da vida. Jesus afirmou: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Essa transformação não é opcional. Whitefield dizia: o cristão regenerado é conhecido mais por sua vida do que por suas palavras. As intenções podem soar bonitas, mas a regeneração produz frutos concretos de amor, justiça, humildade e santidade. Outra evidência é o amor pela palavra de Deus. O regenerado tem fome espiritual. Ele deseja conhecer mais do Senhor. Whitefield dizia que um cristão sem amor pela Escritura é como um recém-nascido que recusa o leite materno. Impossível. As boas intenções não sustentam a alma, mas a palavra viva alimenta e fortalece o coração regenerado. A regeneração também se manifesta no amor pelos irmãos. O apóstolo João escreveu: nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. O regenerado não guarda apenas boas intenções de amar. Ele pratica o amor, perdoa, serve, edifica. Whitefield lembrava: o amor é o selo do novo nascimento. Onde não há amor, não há Cristo. Além disso, o regenerado demonstra perseverança. Ele não vive de intenções passageiras ou de decisões momentâneas. Sua fé resiste às provações. Jesus falou da semente que caiu entre pedras e logo secou por falta de raiz. Essa é a fé das intenções. Frágil, temporária, sem profundidade. Mas o regenerado, ainda que enfrente lutas, permanece firme, porque sua vida está enraizada em Cristo. Outro ponto central é a obediência prática. Whitefield insistia: não são as intenções de obedecer que agradam a Deus, mas a obediência real. O regenerado não negocia princípios, não vive de promessas vagas. Ele busca obedecer em tudo, ainda que isso lhe custe conforto, reputação ou mesmo a própria vida. Devemos ainda destacar o testemunho interior do Espírito. Paulo escreveu em Romanos: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Esse testemunho não é apenas uma intenção de acreditar, mas uma certeza viva, produzida pelo Espírito, de que pertencemos a Cristo. Whitefield ilustrava essa realidade com imagens fortes. Ele dizia que a diferença entre boas intenções e novo nascimento é como a diferença entre um cadáver adornado e um homem vivo. O cadáver pode estar vestido com roupas finas, pode ter flores ao redor, pode parecer digno, mas continua morto. Assim é o homem cheio de boas intenções sem Cristo. Em contraste, o regenerado pode ser simples, desprezado, mas está vivo em Cristo, cheio do Espírito, e seus frutos são evidentes. Essas marcas não são opcionais. Não existe cristão verdadeiro sem arrependimento, fé, transformação, amor, perseverança, obediência e testemunho do Espírito. Essas características não nascem de boas intenções, mas da obra soberana de Deus. É por isso que Whitefield pregava com tanta urgência. Ele sabia que multidões estavam a caminho do inferno, não por odiar a religião, mas por confiar em suas intenções religiosas. Ele dizia: vocês podem ter desejado orar mais, desejado viver melhor, desejado ser santos, mas desejo não é regeneração. Somente o Espírito de Deus pode vos dar nova vida. Esse contraste se repete até hoje. Quantos dizem:
Eu queria mudar. Eu tentei ser melhor. Eu pensei em buscar a Deus. Mas continuam sem transformação. As intenções não resistem ao tempo, não resistem às tentações, não resistem ao juízo. Apenas o novo nascimento gera perseverança até o fim. Whitefield não suavizava essa verdade. Ele advertia: o inferno está cheio de bons intencionados, de homens que pensaram em se arrepender, mas nunca o fizeram, de mulheres que desejaram orar, mas nunca oraram, de jovens que quiseram seguir a Cristo, mas adiaram até ser tarde demais. Até aqui, já percorremos metade deste desenvolvimento central, destacando marcas da regeneração verdadeira e contrastando-as com as intenções vazias. Ao continuarmos, precisamos aprofundar ainda mais o contraste entre aqueles que vivem apenas de intenções piedosas e aqueles que nasceram de novo. O Evangelho não admite neutralidade. Ou a alma está viva em Cristo, ou permanece morta em pecados. Boas intenções não criam uma terceira categoria de pessoas. Whitefield lembrava que até os demônios têm intenções religiosas. Ele dizia: os demônios creem e estremecem. Eles conhecem a verdade, mas não a obedecem. Vocês acham que serão salvos apenas porque desejam o bem? Essa comparação chocava seus ouvintes, mas deixava clara a futilidade da confiança em intenções. Uma característica marcante do regenerado é a mudança de afeições. Ele não apenas deseja o céu por medo do inferno, mas ama o céu porque lá está Cristo. Ele não apenas evita o pecado por receio de punição, mas odeia o pecado porque ofende a Deus. Essa mudança de coração é impossível sem o novo nascimento. As intenções humanas podem produzir medo ou interesse, mas não amor verdadeiro por Deus. Outro aspecto é a disciplina espiritual. O regenerado ora não apenas quando tem vontade, mas porque sua nova natureza o leva a buscar a presença do Pai. Ele medita nas Escrituras não apenas por intenção acadêmica, mas por fome espiritual. Whitefield dizia: o cristão regenerado não vive de desejos ocasionais, mas de hábitos santos. Também devemos observar que o regenerado assume uma postura de humildade. Enquanto o homem das intenções vangloria-se de sua bondade, eu quis ajudar. Eu tentei ser melhor. O regenerado reconhece: nada em minhas mãos trago, somente a cruz me apego. Ele sabe que sua salvação não vem de si mesmo, mas inteiramente da graça. Há ainda a questão do testemunho público. Boas intenções podem permanecer escondidas no coração, invisíveis. Mas o regenerado não consegue ocultar a transformação. Jesus declarou: não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Whitefield encorajava: a fé que não se mostra é uma fé morta. Essa distinção se revelou de forma prática nos ministérios ao ar livre de Whitefield. Ele pregava para mineiros que antes gastavam o salário em tabernas, mas que após ouvirem o Evangelho, abandonavam vícios e restauravam famílias. Ele pregava para jovens que viviam em festas e pecados, mas que, após nascerem de novo, tornavam-se ardorosos evangelistas. Isso não eram intenções, mas frutos concretos. Outro ponto crucial: o regenerado é sensível ao pecado. Ele não apenas tem a intenção de evitar o mal, mas sente dor quando ofende a Deus. O Espírito Santo o convence. Whitefield dizia: o pecador regenerado pode cair, mas não consegue permanecer caído. Já o homem das intenções justifica-se, desculpa-se, encontra razões para continuar na prática errada. A regeneração também produz alegria em meio às provações. Enquanto o homem das intenções desiste quando surgem dificuldades, o regenerado encontra forças em Cristo. Ele pode ser perseguido, ridicularizado, perder amigos, mas sua fé permanece. Whitefield citava frequentemente: a alegria do Senhor é a nossa força. Essa alegria não nasce de intenções, mas da nova vida em Cristo. Outro sinal evidente é a obediência radical ao senhorio de Jesus. Muitos têm a intenção de seguir a Cristo até certo ponto,
mas colocam limites. Seguirei, contanto que não mexa na minha carreira, no meu relacionamento, no meu conforto. O regenerado, ao contrário, se rende totalmente. Ele diz: seja feita a tua vontade. Whitefield pregava: Cristo não aceita meio coração. Ou ele é senhor de tudo, ou não é senhor de nada. Além disso, o regenerado é usado por Deus para impactar outros. Suas palavras, suas atitudes, seu exemplo tornam-se instrumentos do Espírito. Enquanto o homem das intenções pode falar sobre religião sem efeito, o regenerado transmite vida. Whitefield observava: um cristão ardente pode incendiar uma aldeia inteira com o fogo do Evangelho. Há também a questão da perseverança até o fim. Muitos começam bem, cheios de intenções, mas abandonam a fé diante das pressões do mundo. O regenerado, mesmo em meio a quedas e lutas, permanece. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa perseverança é fruto do Espírito, não da força de vontade. Whitefield ilustrava com a imagem de um navio. As boas intenções são como remos fracos em mãos cansadas, que logo se quebram. Mas a graça de Deus é como o vento que enche as velas e leva o navio ao porto eterno. Com isso, fica evidente: as intenções podem iniciar, mas não sustentam. O regenerado vive uma realidade completamente diferente. Ele não confia em seu próprio querer, mas na obra de Cristo. Ele não se apoia em boas promessas, mas em frutos visíveis. Ele não se ilude com religião exterior, mas vive uma fé que transforma todas as áreas da vida. Assim, concluímos o desenvolvimento central desta mensagem. As marcas do novo nascimento são claras e distintas. O regenerado não vive de intenções, mas de vida nova em Cristo. Se as boas intenções não salvam, se o novo nascimento é indispensável, então precisamos considerar com sobriedade: quais são as consequências de rejeitar essa verdade? O que acontece com aqueles que vivem e morrem confiando em intenções piedosas, mas sem regeneração? A Escritura é clara: o destino é a perdição eterna. Jesus falou de árvores que não produzem bons frutos. Ele disse que seriam cortadas e lançadas ao fogo. Essa é uma advertência direta. Não importa se a árvore tinha intenção de dar frutos. Se não deu, será cortada. Do mesmo modo, homens e mulheres podem nutrir desejos religiosos, mas se não nasceram de novo, se não produziram frutos dignos de arrependimento, o fim é o mesmo: a condenação. George Whitefield não suavizava essa mensagem. Ele declarava: o inferno está cheio de homens que quiseram orar, mas nunca oraram. De mulheres que quiseram se arrepender, mas nunca se arrependeram. De jovens que quiseram seguir a Cristo, mas sempre deixaram para depois. Essa advertência ecoava como trovão, pois expunha o engano de milhares. Uma das consequências mais terríveis é o auto-engano. A pessoa vive convencida de que está no caminho certo. Frequenta cultos, ajuda os necessitados, repete frases piedosas, mas nunca se examina à luz da palavra. E no último dia, ouvirá de Jesus: nunca vos conheci. Essa será a tragédia suprema: descobrir tarde demais que boas intenções não eram suficientes. Outra consequência é a vida sem poder espiritual. O homem das intenções pode até falar sobre Deus, mas sua vida não reflete o Evangelho. Ele carece de vitória sobre o pecado, carece de alegria verdadeira, carece de paz real. Vive em constante frustração, porque confia em sua própria força. Whitefield dizia: boas intenções são correntes invisíveis que mantêm a alma na escravidão do pecado. Além disso, há o perigo de escandalizar outros. Quantos observam cristãos de intenções vazias e concluem que a fé não transforma? Quantos filhos rejeitam a fé porque viram nos pais apenas promessas e não frutos? Quantos vizinhos desprezam o Evangelho porque conheceram crentes de palavra, mas não de vida? Esse testemunho falso gera incredulidade e endurece corações. As consequências também se manifestam na eternidade. Jesus falou do rico e Lázaro.
O rico não era necessariamente um assassino ou ladrão. Ele apenas vivia para si, sem nascer de novo, sem se importar com Deus. E após a morte, encontrou-se em tormento. O inferno não será habitado apenas por criminosos, mas também por cidadãos respeitáveis, religiosos piedosos, cheios de boas intenções, mas sem Cristo. Whitefield costumava pintar cenas vívidas desse destino. Ele descrevia almas lembrando de cada sermão ouvido, de cada oportunidade desperdiçada. Dizia: o inferno ecoará com lamentos de intenções fracassadas. Quantos gritarão: eu quis seguir a Cristo, mas nunca o fiz? Essa realidade não é exagero retórico, é advertência bíblica. O apóstolo Paulo reforça essa urgência em 2 aos Tessalonicenses, dizendo que, quando o Senhor Jesus se manifestar desde o céu com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomará vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho. Observe, não diz dos que não tiveram boas intenções, mas dos que não obedecem. A obediência, fruto do novo nascimento, é o critério. Outra consequência é a dureza progressiva do coração. Cada vez que alguém diz, amanhã eu me arrependo, ou um dia eu vou nascer de novo, o coração se torna menos sensível. As boas intenções repetidas e não realizadas formam uma crosta de incredulidade. Whitefield advertia: o caminho para o inferno é pavimentado com boas intenções adiadas. Além das consequências pessoais, há implicações coletivas. Igrejas cheias de pessoas não regeneradas tornam-se clubes sociais. Cânticos se tornam apresentações. Sermões viram palestras de autoajuda. Ministérios se transformam em plataformas de status. O Cristo vivo é substituído por programas e a cruz perde o lugar central. O resultado é uma igreja impotente, incapaz de impactar o mundo. Devemos também considerar a consequência final: a separação eterna de Deus. Jesus descreveu isso como trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Não é apenas ausência de bênção, é presença de juízo. É a eternidade sem esperança, sem luz, sem consolo. E nada será mais amargo do que saber que tudo poderia ter sido evitado se houvesse arrependimento e fé em Cristo. Whitefield não pregava essas verdades para entreter, mas para salvar. Ele dizia: se eu não vos advertisse, vosso sangue estaria sobre minhas mãos. Mas se vos digo a verdade e rejeitais, vosso sangue será sobre vós mesmos. Essa seriedade marcava cada sermão. Ele sabia que as consequências eram eternas demais para serem ignoradas. Portanto, não subestimemos esse aviso. Boas intenções não livrarão ninguém do juízo. Apenas o novo nascimento pela fé em Cristo pode transformar o destino eterno. E essa decisão não pode ser adiada. O apóstolo Paulo clamava: hoje é o dia da salvação. As consequências de ignorar esse chamado são severas demais para serem tratadas com indiferença. É preciso despertar agora, enquanto há tempo. Chegamos ao ponto decisivo. Depois de expor o perigo das boas intenções vazias e de apresentar as consequências eternas de viver sem o novo nascimento, precisamos ouvir o chamado de Deus para responder agora. O Evangelho não é apenas uma informação para ser contemplada, é um convite para ser aceito. O apóstolo Paulo escreveu: eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Não há promessa de amanhã. Não há garantia de que a oportunidade se repetirá. Whitefield costumava clamar diante de multidões: vocês podem nunca mais ouvir outra mensagem como esta. Vocês podem nunca mais ter outra chance. Oh, não endureçam seus corações. A resposta que Deus exige não é apenas desejar o bem, não é apenas querer mudar, é arrepender-se e crer. O arrependimento bíblico é abandonar o pecado, odiá-lo, voltar-se para Deus com sinceridade. A fé é lançar-se nos braços de Cristo, confiar plenamente em sua obra na cruz, reconhecer que só Ele pode salvar. Whitefield dizia: um arrependimento adiado é um arrependimento perdido.
Uma fé intencional não é fé verdadeira. Vocês devem nascer de novo agora. Ele pregava com lágrimas, porque sabia que cada alma que rejeitasse esse convite estava caminhando para a perdição. A resposta envolve também entregar a vida inteira a Cristo. Não basta oferecer a Ele partes do coração. Não basta dizer: Senhor, quero que me abençoe, mas não toque nos meus planos. O novo nascimento exige rendição total. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse convite é pessoal. Ninguém pode responder por você. Seus pais não podem, seus amigos não podem, sua igreja não pode. É você, diante de Deus, reconhecendo sua necessidade e clamando por misericórdia. Whitefield enfatizava: Deus não tem netos, Ele só tem filhos. Cada um deve nascer de novo por si mesmo. É também um convite universal. Não importa sua idade, seu passado, seus pecados. Nicodemos era religioso e precisava nascer de novo. A mulher samaritana era desprezada e precisava nascer de novo. Zaqueu era rico e corrupto e precisou nascer de novo. O convite alcança a todos, mas exige resposta individual. Responder a esse chamado é experimentar transformação real. É passar das trevas para a luz, da morte para a vida, da condenação para a salvação. É ser feito nova criatura em Cristo. Whitefield descrevia: quando o Espírito de Deus toca a alma, ela chora pelo pecado, mas logo canta de alegria. Ela se prostra quebrantada, mas logo se ergue fortalecida. Ela perde o mundo, mas ganha o céu. Esse convite não é para amanhã, mas para hoje. Quantos ouviram sermões, sentiram desejo de mudar, mas adiaram? Quantos disseram: um dia eu vou nascer de novo, mas nunca o fizeram? Hoje estão nas trevas eternas, lembrando-se de suas intenções falhas. Não repita esse erro. O convite de Cristo é claro: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele não rejeita quem vem a Ele. Ele não despreza quem clama por salvação. Mas exige decisão, exige entrega, exige fé viva. Ao ouvir este chamado, pergunte a si mesmo: estou vivendo de intenções ou de frutos? Estou apenas desejando o céu? Ou realmente nasci de novo? Minha vida mostra arrependimento, fé, amor e obediência? Ou apenas promessas vazias? Whitefield dizia: não descansem enquanto não souberem que são de Cristo. Não se contentem com intenções piedosas. Busquem a certeza do Espírito, o testemunho da palavra, a transformação da vida. Portanto, responda agora. Dobre o coração diante de Deus. Confesse seus pecados. Peça que o Espírito Santo lhe dê nova vida. Creia em Jesus como seu Salvador e Senhor. Não permita que suas boas intenções se tornem correntes que o arrastam para o inferno. Permita que a graça de Deus o levante para uma vida nova. Este é o convite: arrepender-se, crer, nascer de novo. Este é o chamado de Deus para você, aqui e agora. Chegamos ao final desta mensagem e precisamos resumir o que ouvimos com toda a clareza e seriedade. O tema que percorremos não foi leve, mas absolutamente necessário. O inferno está cheio de bons intencionados. Essa é a verdade dura, mas libertadora, que a palavra de Deus e a pregação de George Whitefield sempre destacaram. Vimos que boas intenções não salvam. Elas podem até confortar momentaneamente, mas diante do juízo de Deus, são como folhas secas levadas pelo vento. O que salva é nascer de novo em Cristo. Vimos que o arrependimento verdadeiro, a fé viva, a transformação de vida, o amor pela palavra, a obediência e a perseverança são marcas do regenerado. Não se trata de desejar o bem, mas de viver em novidade de vida. Vimos também as consequências sérias de confiar apenas em intenções: o auto-engano, a vida sem poder espiritual, o escândalo diante dos outros e, finalmente, a condenação eterna. Whitefield não suavizava essas verdades porque sabia que almas estavam em jogo.
Ele clamava como quem enxergava o perigo iminente e queria salvar os ouvintes da destruição. E por fim, ouvimos o convite de Deus para responder hoje. Não amanhã, não em outro momento, mas agora. O Evangelho não é uma sugestão para ser considerada, é um chamado urgente para ser obedecido. O novo nascimento não é opcional, é indispensável. Portanto, deixo diante de você esta última palavra. Examine sua vida. Pergunte a si mesmo com sinceridade: eu nasci de novo? Ou estou apenas vivendo de boas intenções? Se descobrir que ainda não experimentou a regeneração, não adie. Clame a Deus agora. Confesse seus pecados. Entregue-se a Cristo. Receba a vida nova que Ele oferece. George Whitefield dizia: eu não me importo em ser ridicularizado, desde que uma alma seja salva. Essa também deve ser nossa atitude. Não importa a opinião dos homens. Não importa o custo. Não importa o que precisemos deixar para trás. O que importa é a eternidade com Deus. Se esta mensagem tocou seu coração, não a ignore. Permita que o Espírito Santo complete a obra em você. E se já nasceu de novo, viva com gratidão, testemunhe com coragem e proclame com ousadia a verdade que liberta. Antes de encerrar, peço também que você nos ajude a espalhar esta palavra. Compartilhe este vídeo, inscreva-se no canal e deixe seu comentário contando como Deus falou com você. Sua participação nos ajuda a levar esta mensagem a muitos que ainda vivem enganados por boas intenções. O céu aguarda os regenerados. O inferno acolhe os bons intencionados. A escolha está diante de você hoje. Que sua resposta seja vida, arrependimento e fé em Cristo Jesus.